Olá, boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos aqui a palavra do Senhor através da escola bíblica. E hoje nessa terceira lição, onde nós estaremos estudando sobre o profeta Jeremias, nós estaremos trazendo aqui um momento muito importante dos fatos que acontecido durante o seu livro, e nós estaremos falando da terceira lição, que é anunciando ousadamente a palavra de Deus. Pregar a palavra, muitas pessoas dizem que é fácil, né? Pregar, mas pregar algumas mensagens dadas por Deus em alguns momentos da história, homens, mulheres e outras pessoas passaram por muitas situações difíceis, porque eles levaram uma palavra dura, uma palavra difícil de ser ouvida, mas uma necessidade para a sua época. E hoje nós vamos ver aqui, através dessa lição, algumas coisas que nós aprenderemos para o nosso cotidiano do nosso dia de hoje, que a palavra nos ensina e nós possamos tirar muito proveito nessa tarde. Então, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção, a sua graça, e que Ele nos ajude a transmitir a sua palavra. Querido Pai, nós te rogamos nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, que Tu venha iluminar os corações daqueles que estão ouvindo essa palavra e que Tu venha falar a tua vontade para eles nessa tarde, aquilo que eles precisam receber de Ti, Senhor. Assim que Teu Espírito Santo visite eles nesse momento e traga à luz aquilo que eles precisam ser revelado e melhorado e mudado na sua história. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Então, nós vamos ver aqui a lição de hoje. O texto de Paulo, ele traz logo na abertura um texto muito conhecido por todas as pessoas que conhecem a palavra e que ele é muito falado, né? Mas no contexto dele, quando foi a inauguração do templo, havia uma promessa sobre ele, e pelo menos é o que vai exatamente falar bastante na nossa lição de hoje. Segundo as Crônicas 7,14 diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Nós vamos meditar um pouco durante a lição sobre esse texto, né? Porque ele traz aí as condicionais de Deus para as suas bênçãos e as condicionais do homem para que o homem receba as bênçãos de Deus, né? Deus fala de se o meu povo, então ele não está falando para qualquer pessoa, qualquer grupo na face da terra. Ele tem um alvo exclusivo que é o povo dele, então ele está falando para o povo dele. Então, se você é o povo de Deus, então essa palavra também é exclusivamente para você. E ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí as condicionais humanas, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu. E aí a parte de Deus, a condicional de Deus, quando o homem se estabelece dentro da vontade de Deus, Deus entra em ação com a parte que os seus atributos, ele abençoa a sua misericórdia a nós, e ele aplica sobre nós aquilo que ele tem prometido. E ele diz: e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas no contexto que nós estamos vendo aqui dessa lição de número 3, anunciando ousadamente a palavra de Deus, nós temos um texto aí, para aquele que entrou agora e não está acompanhando ainda as lições, eu quero ler juntamente com nós para você sintonizar da onde é que nós vamos falar. Está lá em Jeremias 7, do capítulo 7, versículo 1 a 11, que diz: A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: Ouvi a palavra do Senhor todos os de Judá, os que entrai por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras
praticais o juízo entre um homem e o seu próximo, e se não oprimirdes o estrangeiro, a órfã e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes por outros deuses para os vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. E eis que vos confiais em palavras falsas, para que nada vos aproveitam. Porventura furtareis e matareis, adulterareis e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conheceste? E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertos para fazermos todas estas abominações? Pois esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então, este é o texto que nós vamos meditar nele, nesses 11 versículos, falando a respeito dessa mensagem que o profeta Jeremias vai estar anunciando a casa de Judá, nesse reinado, preste a receber o juízo de Deus, mas eles não vão dar muita atenção às palavras do profeta. Então, na introdução, como já foi falado na primeira e na segunda aula, foi falado sobre a apostasia que vivia o Judá naquela época. Então, a introdução ela fala exatamente de como era a situação da época moral e espiritual de Judá. Estava muito crítico, né? Desde os sacerdotes, os líderes, até o povo, numa prática de adoração, de idolatria e de crimes sociais, que ninguém se achava era devedor a Deus e todo mundo achava que estava tudo bem e natural. Havia uma prática muito ruim na questão dos relacionamentos entre as pessoas e principalmente a Deus. E essa é a principal questão que nós vamos tratar aqui, a nossa adoração a Deus, né? Entre os povos de Judá, eles estavam praticando a adoração à Rainha dos Céus, onde o filho buscava madeira, o pai fazia o altar e a mãe fazia os bolos, as oferendas para oferecer. Então havia ali um desvio familiar e em alguns outros casos mais extremos, uma idolatria um tanto mais pesada, que eles queimavam os seus filhos, lá que Deus chamou agora o Vale de Rinom, o Vale da Matança. Então a idolatria e as coisas que estavam acontecendo naquele ambiente de Israel, a espiritualidade e o moral de Israel estavam totalmente divorciados da vontade divina e do propósito que Deus tinha constituído aquele povo. Então, por toda essa situação de afastamento espiritual, moral de Deus, Deus agora estava cobrando do povo que eles mudassem essa situação. Deus estava dando a última oportunidade de mudança para eles, e aí ele vai chamar o profeta Jeremias para anunciar essa palavra, para dizer essa palavra de mudança, para trazer aquele povo daquela época, daquele momento, anunciar e revelar o pecado deles que eles estavam ali cometendo, e muitos deles achavam que estava tudo normal e natural. O primeiro ponto nós vemos aí, Jeremias é chamado a pregar na porta do templo. O texto vai dizer que Deus chamou Isaías, aí o versículo 2 diz: ponte à porta da casa do Senhor e proclamai ali esta palavra. Havia muitos locais para Deus mandar Isaías profetizar, como ele profetizou em vários momentos. Mas agora Deus chama Jeremias e ele diz: ponte à porta. Era um local estratégico por Deus para aquela mensagem. Nem todas as mensagens, ou uma mensagem só, dá para pregar em vários ambientes. Então, o ambiente que Deus queria que aquela mensagem fosse pregada era exatamente na porta do templo. Havia um propósito sobre isso, nós vamos falar agora. Havia o público para isso. Então,
nem todo momento, nem toda circunstância, nós temos uma mensagem, a mesma mensagem para todos os ambientes. Então Deus está chamando ali Jeremias para a porta do templo. Havia um propósito de Deus, havia uma intenção divina ali de levar ele àquele local, porque ali era o local que aquela mensagem deveria ser pregada. Às vezes nós queremos pregar só em locais bons, né? Só em locais adequados, que chamem a atenção. Mas o problema de Jeremias aqui para com o povo é que o local não era o adequado para ser mensagem por causa da mensagem. A mensagem que eles iam ouvir era exatamente para aqueles que frequentavam o templo. Então não havia outro local melhor de se pregar aquela mensagem na porta, para que todos aqueles que fossem adentrar ali no templo, sair do templo, pregar a mensagem. Então Deus chama ele ali na porta do templo. Quem sabe Deus já chamou você para algum local e você diz, mas Deus, como é que eu vou pregar em canto fulano de tal, Senhor? Mas não existe, nós como profetas de Deus, se nós, muitos dizem profetas, e uma das principais funções do profeta é exatamente profetizar aquilo que Deus mandou. E segundo, você não escolhe o local, nem a pessoa e nem a mensagem. Porque quem escolhe, você como profeta, a mensagem e enviou você para o local foi Deus. Então nós estamos exatamente para cumprir a chamada daquele. Então o profeta, no caso Jeremias, uma das suas principais funções era anunciar o pecado. Então Deus estava conduzindo ele ali para o local do qual Deus queria que o povo entendesse, o povo todos ouvissem aquela mensagem, né? Então ele vai ali para a porta, né? A porta do templo. E o versículo diz assim: para quem Deus queria pregar aquela mensagem? Qual era o destinador final dela? O versículo vai dizer quem é as pessoas que Deus queria falar com ela. Ele diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá. Então, havia um povo, um público específico. Deus queria falar com aquela nação que estava desviada de Deus, que estava afastada dos caminhos, não obedecia mais os seus mandamentos, seus planos. Então Deus tinha o alvo, que era aquelas pessoas, a nação de Judá. E em específico, ele diz, principalmente aos que entrai pelas portas para adorar. Por que para adorar? Porque a nação de Judá, nem todos iam ao templo frequência, já porque uma boa parte deles estavam apostatados da fé, estavam desviados. Então já um grupo que ia para o templo, esse grupo principal, os sacerdotes, os ministros e o povo em geral que ia no culto divino, muitas das vezes eles saíam do culto pagão, das práticas pagão, ou da sua vida cotidiana distante de Deus, e iam entrar como se fosse algo normal para eles, algo que não fazia mais um sentido nenhum, que não fazia mais, não movia, não tinha mais nenhum sentimento de indiferença. Tanto eles faziam estar no culto pagão, quanto estava lá no templo do Senhor. E era esse público que Deus queria falar com eles. Quem sabe nós estamos até parecidos, depois dessa grande pandemia aí, muitos que vão voltar aos templos, mas vão voltar aos templos como tivesse da mesma forma que estava no mundo. Não há diferença. A casa do Senhor ou o templo, é claro que nós estamos falando do templo físico, para ele a vida cotidiana não mudou nada. E ele não tem a reverência nem lá fora, imagine dentro. E esse povo que estava em pecado, mas estava achando que estava cultuando a Deus da forma mais verdadeira possível, e estava cauterizado seu coração com seus pecados. Então Deus vai lá e diz, olha, vai lá na porta, eu quero falar com Judá e eu quero falar principalmente com aqueles que são adoradores. Muitas vezes a gente quer pregar para o pecador, mas agora Deus está chamando. Eu quero falar com esse pessoal que diz que são adoradores. Quero saber se eles realmente querem me ouvir aquilo que eu quero dizer. Então Deus manda Jeremias para a porta, porque Deus tinha a intenção de falar com os adoradores. Que no caso aqui
estavam bastante complicada a situação diante deles, diante de Deus, né? Estavam num caminho muito tortuoso, né? Então, o local adequado era a porta. Então, Deus vai lá na porta. Quando Jeremias chega naquele determinado local, porque Deus diz, vai, ponte a porta. A gente fica imaginando, como é que eu posso fazer, ou vou obedecer à voz do Senhor, quando Deus manda eu fazer algo difícil? Será que eu e você tem coragem de fazer essas coisas que Deus nos manda em momentos tão complicados da nossa história? Às vezes é fácil pregar para um irmão, às vezes é fácil pregar, mas pregar para um crente, pregar para o pastor, pregar para o obreiro que está do seu lado, pregar para a igreja e dar uma mensagem daquela de Deus diz, ou tu te converte, ou Deus vai cair sobre o juízo sobre ti. Então essa era o tipo da mensagem que Deus estava falando ali com Jeremias e Deus levou ele lá para a porta. Isso nos faz pensar sobre as nossas responsabilidades como cristão. Porque Jeremias se colocou diante da porta e foi pregar o que Deus tinha mandado. Eu me lembrei aqui do texto lá de 1 Timóteo 4,12, quando Paulo fala a Timóteo das responsabilidades de Timóteo como cristão e como líder. E ele diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. A primeira coisa que Paulo fala aqui para Timóteo é, tu tem que ser exemplo. Em outras versões nós vamos achar padrão. Em que eu devo ser o exemplo? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E ele diz, mas persiste em ler, exortar e ensinar, até que Paulo viesse para colocar ali a igreja como deveria ser. E ele ainda mais diz para Timóteo, olha, não despreze o dom que há em ti. Tem muita gente que já enterrou seus dons, seus talentos dessa pandemia, disse que não ia fazer mais nada por Deus e está aí, não quer mais fazer nada. Não despreze o dom de Deus. Deus um dia vai requerer o que ele entregou a você. Medita essas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Nós temos que não só ouvir, mas meditar. Israel pecou, Israel sofreu as consequências, Israel foi para o cativeiro babilônico. Será que eu, olhando para os meus irmãos, ou eu mesmo, vivendo uma vida em pecado dentro da igreja, será que isso não vai me afetar? Paulo diz, medita, Timóteo. Ocupa-te nelas. Em quê? Na palavra. Para que ele tem um bom proveito. O versículo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem muita gente se preocupando em pregar para o outro, pregar para as igrejas, pregar para as nações, e você mesmo. A principal pessoa que você tem que se preocupar primeiro é você. Não adianta você atender, fazer muitas coisas para os outros e você mesmo ter lá no seu coração um sentimento, eu estou em falha com Deus. Mas se Deus está me usando é porque está bom não. Deus está usando porque tem misericórdia e o tempo da sua misericórdia, a longanimidade que Ele usa para conosco, um dia nós acabará, porque nós vamos morrer. E Ele diz, tem cuidado primeiro de quem? De ti mesmo e da doutrina, que é a palavra. E Ele diz, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti e quanto aos que te ouvem. Então Jeremias, mesmo sem conhecer Paulo, mas era o mesmo Espírito, o Espírito Santo, vai lá e diz a Jeremias, Jeremias vai para a porta e prega para esse povo. Eu tenho uma mensagem para eles e a mensagem é arrependimento, mudança de vida, voltar para o caminho do qual Deus estabeleceu. Pregar e dizer, irmão, a porta está aberta, é bom. E é bom mesmo. Pregar que as coisas vão mudar é maravilhoso. Mas chegar e dizer, põe a tua casa em ordem. Larga isso, muda disso, sai disso. O Espírito Santo de Deus, ele coloca as palavras do nosso coração e ele se responsabiliza. Jeremias só tinha uma coisa, era de ir para a porta e pregar.
era a responsabilidade dele. O que ia acontecer de depois era da palavra que foi proferida por ele, era da parte de Deus. Não precisava ele estar preocupado. Eu preguei, mas ninguém se salvou. Eu falei, mas ele não mudou. Eu preguei, ele não... Você não precisa se preocupar com isso. Se Deus ordenou você a fazer, faça o que Deus lhe ordenou. Daí para frente, é ele que se responsabiliza. A responsabilidade é a nossa. Nós temos que fazer a nossa parte. Os sacerdotes não estavam fazendo, o povo não estava fazendo, mas Jeremias, que era o exemplo dos fiéis na época, e foi lá para a porta, dar ouvidos a Deus para anunciar a palavra do Senhor. E o que foi que ele fez? Então, a porta era o local adequado. As pessoas, o público, era com quem Deus estava falando. Então, Jeremias cumpriu a vontade de Deus. Jeremias foi fazer o que Deus tinha provado para ele fazer. Jeremias foi falar o que Deus tinha desejado que ele fosse. E Jeremias entregou a mensagem. E que mensagem era essa? A mensagem era de arrependimento. E essa mensagem de arrependimento é porque nós servimos um Deus misericordioso, um Deus bondoso e maravilhoso, que mesmo a gente dentro de circunstâncias envolvidas em muitas coisas, que ainda precisamos se libertar, abandonar, deixar, Deus tem misericórdia e nos suporta. E olhou para aquela nação que estava desviada, para aquela nação que se chamava pelo seu nome, porém não estava vivendo aquilo que era necessário, exigido por Deus. E Deus, com a sua infinita misericórdia, vai àquela nação. Envia o seu profeta, envia a sua mensagem para com uma oportunidade de mudança daquela geração todinha. Então a mensagem era uma mensagem de arrependimento. E toda mensagem de arrependimento nunca vai ser uma mensagem fácil de ouvir, porque a palavra para gerar arrependimento, ela vai mostrar, revelar o pecado. Ela vai revelar a condição humana. E depois que o homem tem a iluminação do Espírito, que aquilo que ele está vivendo é pecado, aí sim que vai gerar o arrependimento e depois que vem a conversão de tudo aquilo. Então, em geral, aquela mensagem não era fácil de ouvir para aquela população, porque eles iam agora ser acusados por Deus de todos os seus pecados. E é o que Jeremias vai fazer. Vai trazer a mensagem. Então, aonde é que ou qual era o alcance da mensagem de Jeremias? Qual era o propósito, aonde é que Deus queria chegar lá, né, através dessa mensagem? O versículo 3 ele vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Aí ele diz assim, Deus, melhorai. Melhorai o quê? Os vossos caminhos e as vossas obras. Então Deus tinha um objetivo para alcançar no coração do povo. Obras e o caminho. Nós vamos ver qual era a conduta do povo de Israel. Onde é que o povo estava andando? Onde é que o povo estava vivendo? O que é que o povo estava sacrificando, adorando, idolatrando? Então, e Deus foi tão bondoso e essa versão ele ainda diz assim, melhorai. Em outras nós vamos ver, endireita, conserta, né? Então, ele leva até uma consideração que parece que não estava tão ruim assim. Parece. E ele diz, melhorai. Porque às vezes nós estamos na igreja, nós estamos na casa do Senhor, estamos vivendo, estamos participando de tudo, estamos envolvidos, estamos engajados, mas tem coisas que no nosso caminho, na nossa caminhada cristã e nas nossas obras, ainda existem coisas que Deus tem que transformar e nós precisamos ser libertos dessas coisas para uma mudança melhor e radical na nossa vida cristã. E Deus disse sim, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Então, aonde é que Deus queria chegar? Lá no coração do povo. Lá na consciência do povo. Deus queria fazer eles lembrar da lei moral e da lei cívica.
todas as duas, e a cerimonial e a terceira estavam toda quebrada. Ninguém amava mais o seu próximo, matava. Versículos 5, 6 e 7 vai falar da conduta civil da população de Judá. Né? Então Deus queria chegar onde? Lá no coração. Lá onde movia o povo à adoração e ao serviço e à vida cotidiana. Onde é que Deus quer chegar com essa mensagem? Deus quer chegar lá no íntimo do nosso coração e tirar dentro de nós tudo aquilo que nos afasta do caminho do Senhor. A segunda coisa que a mensagem nos traz é um chamado ao caminho do qual nós já tínhamos saído. Deus está dizendo: melhorai o vosso caminho, melhorai as vossas obras. Ou seja, eles estavam continuando no templo, mas o seu coração não estava em Deus. Eles ainda continuavam fazendo as suas obras, mas as suas obras estavam desviadas de Deus. As nossas obras e a nossa vida cotidiana, às vezes estão envolvidas por negócios que não agradam a Deus, que nós não temos prazer em dizer como é que nós fazemos. Às vezes a nossa vida está envolvida por coisas, por situações que eu adoro a Deus, mas ainda pratico coisas que nos afastam do Senhor. Um dia desses eu vi uma pessoa me contar que disse que não saía de casa a primeira hora, mas depois ela tinha que escutar qual era o seu signo, para saber como é que seria o seu dia. Então, tem coisas que nós temos que melhorar bastante. E Deus estava chamando ao povo a um arrependimento. Isso nos lembra quando Jesus Cristo fala à igreja de Éfeso, que quando ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. 3 coisas tem nesse texto. Tenho, porém, contra ti. O que é que Deus tem contra nós nessa tarde? Você já parou para pensar? O que é que acusa o nosso coração? O que é que pesa na nossa alma? O que nos afasta ainda da presença do Senhor? Você sabe, porque o seu coração sabe. E você tem medo de revelar para os outros e pensa que Deus não sabe. Mas Deus, ele sabe. Tenho, porém, contra ti. Deus sabe o que é que tem no nosso coração. A segunda, ele diz: essa coisa pode ter me levado a uma queda. A queda parece que não foi grande, mas ela me afasta também de Deus. E ele diz: lembra de onde caíste. Olha lá o que foi que aconteceu no nosso passado, ou no nosso presente agora. E ele diz: arrepende, muda. Israel, Judá, tinha a oportunidade de sair daquela idolatria toda e voltar para as bênçãos de Deus. Quem sabe você que está nos ouvindo aqui está nessa fase, está desviado, está afastado, ou mesmo está dentro da igreja, mas você está afastado de Deus por causa de algo que você cometeu e o teu coração está pesado, teu coração está entristecido porque você sabe que há alguma coisa que pesa diante de você, e quando a palavra de Deus chega até você, você sente uma necessidade, um desejo de voltar-se para Deus. Isso se chama arrependimento. Aceite a oportunidade de Deus. Se arrependa, volte, chore nos pés do Senhor Jesus e diga para Ele: Senhor, eu quero voltar, Senhor Deus. Eu preciso, Senhor Deus, voltar ao primeiro amor, sentir a Tua presença, o Teu Espírito Santo e sentir a alegria da Tua salvação dentro do meu coração. Israel estava ouvindo a mensagem, Judá estava ouvindo a mensagem. Havia um problema nessa mensagem, porque Jeremias, de um lado, estava pregando a vontade de Deus, e segundo lá, havia uma teologia momentânea que circulava dentro do templo e circulava dentro de Judá. Era a mensagem da teologia do templo. O próprio Deus vai falar disso para Jeremias, no versículo 4, diz: não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Esse é o mesmo problema que existe hoje.
É um problema dessa teologia antiga, mas que existe hoje. Eles confiavam. A teologia do templo, eles acreditavam que o Senhor jamais permitiria que Jerusalém fosse destruída, porque nela se encontrava o templo, o santo templo do Senhor. E tem muitas pessoas que aceitaram a Jesus Cristo, foram para a igreja, foram libertas, são agora do Senhor e acham que nada pode derrubá-las, nada pode afastá-las da sua presença. E vive uma vida relaxada, vive uma vida envolvida com o mundo, vive uma vida desassociada da palavra, mas porque creu só em Jesus Cristo, está confiante que está tudo bem. Não, agora eu sou de Jesus, eu creio em Jesus Cristo, e Jesus está bom e por aí vai. E confia nisso. Muitos daqueles que são filhos de crente, que nasceram na fé, como dizem, né? Não, nasci na fé. Nasce na fé só depois que aceita Jesus Cristo. Depois que reconhece como que você também é um pecador e precisa de Jesus Cristo. E fica nessa segurança de ser crente, acha que é inabalável, que tudo que ele... nada vai mais me abalar, nada pode mais me pegar, porque eu já sou salvo, o meu nome já está escrito no livro da vida, nada que eu fizer daqui para frente vai me afastar da vontade de Deus. Cuidado, não é bem assim que nós estamos aprendendo através aqui do profeta Jeremias. O povo estava no templo, mas o seu coração estava lá na idolatria e no mundo, e eles estavam espiritualmente distantes de Deus. Você pode até estar no templo, quem sabe até pregando, quem sabe até pastoreando a igreja, mas às vezes nós estamos com o coração afastado da presença de Deus. Nós enganamos todo mundo, menos o Senhor. E foi por isso que Deus mandou o profeta Jeremias para pregar àquela nação que não confie nessa teologia que você não vai ser destruído, nada pode te alcançar, nada vai te destruir. Não confie. Nós temos 3 inimigos terríveis. Um anda com você direto, que é a sua carne. O outro é o diabo e o terceiro é o mundo. Esses 3 inimigos derrubou, matou e destruiu milhares de pessoas já, que estavam anunciando a palavra do Senhor também. Então não confie, porque você é. Nós vamos ver até o final dessa lição algumas coisas que poderão acontecer se nós permanecermos dessa forma diante do Senhor Jesus Cristo e não nos arrepender. Então a teologia do tempo é que se aqui está o nome do Senhor, nada vai poder atingir-nos, nada vai poder nos destruir. Era um engano muito grande daquela população, daquela nação. A desmistificação da teologia do templo, eu botei um texto aqui, que está lá em Deuteronômio 4, 39, 40, que diz assim, isso aqui, eles ainda estavam com o tabernáculo, mas Deus estava fazendo a promessa para eles, e se eles cumprissem as promessas, eles ficariam bem. Olha o que aqui diz o texto. E por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo da terra, e não há outro. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje para que te vá bem a ti, a teus filhos depois de ti, e para que te prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Havia uma promessa, Deus estava prometendo, o povo tinha saído do Egito, Deus estava caminhando para Canaã, Deus estava fazendo uma promessa, uma aliança para com o povo, e diz, olha, vocês têm que saber e vocês têm que refletir lá no seu coração, viu? Lá no seu coração, guarde no seu coração, só tem o Deus único. Só há um Deus. E o que é que o povo de Israel estava fazendo? Adorando outras coisas.
Quem sabe você diz, não, mas eu sou crente, só atender. Mas você adora a sua casa, você adora o seu emprego, você adora seu dinheiro, você adora... Tem muitos ídolos por aí. Só há um Deus, é o nosso Deus Todo-Poderoso. E a segunda coisa é que o Senhor diz, e guardará os estatutos e os seus mandamentos. Não adianta eu saber que é Deus e não guardar os seus mandamentos. É melhor que você nem soubesse. Porque a exigência de Deus para que você seja conhecido como Ele é, porque uma das coisas que o judeu dizia assim, aqui está o nome do Senhor nesse lugar. Era o nome do Senhor que estava sendo conhecido. Então, se a presença de Deus está aqui, nada vai poder nos alcançar. Nada. Nada vai fazer isso. O templo estava ligado ao nome do Senhor. Mas os adoradores já não estavam mais. E Deus só tinha compromisso com os adoradores se os mesmos estivessem em conformidade com o quê? Com os mandamentos. E guardará os estatutos e seus mandamentos. Não adianta frequentar o templo sem obedecer à voz divina. Não adianta ir para a igreja sem não andar segundo a lei do Senhor. Não adianta eu só querer vir para a igreja, marcar meu lugar, fazer meu sacrifício, ir para casa, subir no monte, seja lá o que for, e não obedecer aos mandamentos do Senhor. Não adianta. Só dá certo. O casamento certo é adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e obedecer os seus mandamentos. Isso se complementa em quê? Em bênçãos para mim. No caso de Israel, bênçãos terrenas, a cidade prometida, a terra prometida, as bênçãos prometidas. Então essa união era feita de adorar um Deus verdadeiro, mas também de seguir os seus mandamentos, fazer a sua vontade. Então, o povo estava ali, mas eles estavam mais ligados ao templo. Não, nós vamos para o templo, nós estamos no templo e aqui não acontece nada. Não acontece nada. Porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Então, mais um pouquinho para frente, nós vamos ver que o comportamento reprovável dos judeus. Aquela mesma nação, ela fazia tais coisas, que é o caminho deles, né, as obras. Se não oprimir os estrangeiros, olha o que é que Deus estava falando para ele melhorar. Opressão dos estrangeiros, do órfão, da viúva, derramava sangue inocente, andava após os deuses, né? O versículo 8, furtavam, matavam, adulteravam, jurava falsamente, queimava incenso, praticava a idolatria. Eles iam para o templo, mas ao mesmo tempo eles estavam numa prática totalmente divorciada ao mandamento. Eles amavam a Deus, segundo eles, mas não eram fiéis, não eram leais ao Senhor. Quem sabe você, eu amo a Deus de todo o meu coração, eu acredito nisso. Mas você é leal a Ele? Você é fiel a crer, mas você é leal aos mandamentos? A lealdade vai mostrar a sua fidelidade. Eu amo, então se eu amo, então eu obedeço. Ah, eu amo, mas eu não obedeço. Então, há uma contradição. Você pode ser até fiel, mas você não é leal. Então, o povo não era leal aos mandamentos do Senhor. Estava aqui fazendo o que Deus estava pedindo a eles, que eles mudassem, que eles saíssem, que eles transformassem a vida. E isso nós aprendemos uma lição com eles. Que aquela nação poderosa, que adorava o Deus do universo, o Deus todo-poderoso, inabalável, que dava a terra prometida, que prometeu que iam viver ali para sempre, iam ser abençoados. E isso vai acontecer no futuro ainda, mas que enquanto o povo não honrasse os mandamentos do Senhor, haveria juízo, haveria correção, haveria juízo, haveria correção. Aí nós temos aqui a lição lá de Siló. Lá no livro de Juízes, que o povo
se prostituía, o povo se afastava de Deus, o povo abandonava o Senhor, depois o povo se convertia e voltava de novo. As lições da Bíblia são para nos guardar, para nós não praticarmos. Então aí, nessas lições de hoje, nós podemos ver, tirar pelo menos duas aqui. Primeiro, as teologias modernas. Olha o que é que Paulo fala a Timóteo, lá no capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é que esse povo vai fazer? O povo está na igreja, está adorando ao Senhor, mas o que é que eles vão fazer? Vão dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônio, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, o mesmo problema que aconteceu com Judá está acontecendo com nós hoje. Pessoas que dizem que adoram a Deus, mas não querem obedecer os mandamentos, querem criar coisas novas, modernas, coisas práticas, quer multidão, quer casa cheia, quer pula, quer cair, quer virar, mas não querem obedecer à voz do Senhor. E com isso eles trazem dois problemas para eles. Primeiro, eles se apostataram, eles se desviaram da fé, não creem mais naquilo e dão ouvidos a espíritos enganadores. Pior ainda. E ainda mais, ainda criam doutrinas de demônios. Nós não precisamos de Bíblia aqui não. Nós vamos estudar hoje o livro do fulano de tal. Hoje nós vamos seguir o fulano de tal. Bíblia nós não precisamos. Hoje nós estamos cheios desse tipo de povo. Isso por causa de uma coisa que aconteceu no templo lá de Judá e acontece hoje. Cauterização da sua própria consciência. Se nós não tivermos cuidado em deixar Deus arrancar o pecado do nosso coração e se arrepender e se converter dos nossos caminhos, o nosso coração vai ficar cauterizado e nós vamos achar que o pecado é bom, não tem problema nenhum, estou na igreja, estou na bênção e o pecado não vai me afetar em nada, vou ficar na bênção e eu estou bem com Jesus Cristo. Isso é um problema que está acontecendo muito hoje. Muita gente em pecado dentro da igreja e o pecado cauterizou o seu coração e ele acha que está tudo natural, não ilumina pela palavra, não aceita, ele já cauterizou ali e disse, não tem problema nenhum viver desse jeito. Existe esse perigo final aí, o perigo de nossos triunfos. Olha o que Jesus Cristo disse lá em Mateus registrou, capítulo 7, 21 ao 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se Jesus tivesse pregado esse texto lá para o povo de Judá, não fazia diferença nenhuma. Porque o povo estava lá no culto a Deus, mas estava lá no culto do demônio. O povo ia para a casa do Senhor, mas estava na prática do furto, da mentira, do adultério, do roubo, da desgraça humana. E estava achando, foi bênção de Deus. Um dia desses corruptores que estão aí no nosso político, no dia que ele recebe um bocado de dinheiro desviado, ele vai dizer, graças a Deus. Graças a Deus é o conversa ao diabo. Porque Deus não tem participação nessas coisas, não. E aí, pastor, eu profetizo, eu faço isso, lá na minha igreja, eu faço aquilo outro, mas isso não vai interessar muito no dia que nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Porque o que ele exige aqui, ele diz assim, muitos me dirão, Senhor, Senhor. Ele diz, entrará no meu reino. Por quê? Porque ele não quer aqueles que só pronunciam. Judá e eles iam lá, prostravam-se diante de Deus, levavam suas ofertas, chamavam a Elohim, adoravam o Senhor, chamavam o nome do Senhor,
mas não cumpria o mandamento do Senhor. E Deus os rejeitou, foi para o cativeiro babilônico. E aqui Jesus Cristo diz assim, eu não quero papo com esses aí que vêm só para a igreja. O meu negócio não é só com aqueles que dizem o meu nome. O meu negócio não é só com aqueles que dizem que são meus, que fazem e falam o que eu digo. Não, o meu negócio são aqueles que faz a vontade de meu Pai. Então, o que é que Deus quer de nós? Que nós façamos a vontade dele. Isso é o que importa. Deus queria trazer Judá para perto dele de novo. Judá, infelizmente, não se converteu ao Senhor. Foi cair lá no cativeiro babilônico. Quem sabe hoje que você está nos ouvindo, não sei como é que está a sua vida, mas o Espírito Santo que sonda você nesse momento, revela, ilumina o teu coração e revela o que há dentro de você agora. E se ele está fazendo isso, permita que ele te ajude a tirar todas essas coisas. Para tirar tudo isso, você não tem força, deixa ele tirar. Deixa ele te conduzir, deixa ele te levar à conversão, deixa ele transformar o teu ser, deixa ele te conduzir ao centro da vontade do Pai. Aí sim, você se arrependerá e você terá um coração que faz a vontade do Pai. E é isso que nós queremos fazer. Nós não queremos fazer muitas coisas para ser visto pelos homens. Nós queremos fazer a vontade do Senhor. E o que é que ele quer? A palavra. Faça a palavra, obedeça a palavra, viva a palavra, pratique a palavra, como Paulo disse a Timóteo, seja exemplo dos fiéis, pratica, vive, vai, exorta, traz para perto de ti os que ouvem a tua palavra, para que salva tu e os que te ouvem. Então nós queremos ficar por aqui, agradecendo ao Senhor que nos permitiu estar aqui nessa tarde, para meditar nesse perigo constante que é tão atual nos dias de hoje quanto foi nos dias lá de Judá. A apostasia ela é real. Ela está na sua porta, Deus o livre quem está no nosso coração. Mas que nós possamos ouvir a voz do Espírito e não endurecer o nosso coração, dizendo, sim, Senhor, estou praticando tais coisas e preciso converter, eu preciso abandonar isso, eu preciso deixar dessas práticas, esses pensamentos, deixar tudo isso. Me ajuda, Senhor, me leva ao teu encontro, me conduz, Senhor Deus, à mudança necessária que eu preciso, porque um dia eu ouvirei o teu chamado e eu quero responder o teu chamado para a glória, e eu quero ouvir, Senhor Deus, a segunda parte que não está nesse texto é: vinde, benditos do meu Pai, entrai no repouso que está preparado desde a fundação do mundo. Este é o chamado que nós queremos ouvir, e não uma rejeição da parte do Senhor. Então você quer ser aceito por Deus, faça a vontade. A rejeição é o contrário, é só não obedecer a Ele. Não adianta dizer Senhor, Senhor, não adianta pular, não adianta profetizar, não adianta nada se você não faz a vontade do Senhor. Essa é a melhor coisa que nós devemos fazer. E nós queremos agradecer ao Senhor por essa mais rica oportunidade, e eu quero orar por você nesse momento para que Deus lhe dê graça e força. Querido Pai, nós queremos te pedir por cada um que ouviu essa palavra, Senhor. Quem sabe, Senhor, que o que ele tem passado, o que ela tem vivido, e o que teu Espírito nesse momento fortaleça ela, visite ela, alcance ela, traga ela a luz, Senhor Deus, da tua palavra, e traga a transformação necessária para ela viver em novidade de vida, Senhor. É isso que eu te peço, quero te agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém.